Fala, turma! Hoje iniciamos as curtinhas com o mestre Mário. Hoje trouxe uma questão sobre concordância da banca SES-Granrio, questão que caiu no concurso para o Banco do Brasil. Vamos para a nossa correção. Após ler o texto, que é uma reportagem, um funcionário do jornal decidiu enviá-lo por e-mail a um colega. Mas além do texto completo, ele resolveu também anexar uma imagem com a capa do jornal. A mensagem enviada, porém, tinha uma concordância que desrespeitava a norma padrão. Isso quer dizer o quê? Em qual alternativa a concordância equivocada está exemplificada? Primeira coisa, tem concordância? Identifique o verbo e você tem de se lembrar de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Mando-lhe 2 arquivos alusivos à matéria mencionada em epígrafe. Então, nós precisamos de uma alternativa onde a concordância não está respeitando as regras, a norma padrão. Mando-lhe 2 arquivos alusivos. Então, arquivos aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Alusivo é um adjetivo. Aí você já sabe. O adjetivo tem que concordar com o substantivo em número e também gênero. Então, arquivos alusivos à matéria substantivo. A matéria boa, a matéria ruim, é a mesma coisa que mencionada, adjetivo. É interessante você observar que aqui não falou se é concordância verbal ou nominal. Então, a primeira está correta, mas eu preciso da errada. Segue os 2 arquivos que mencionei sobre a cartilha do consumidor. Primeiro ponto, aí você vem aqui, já circula o verbo e fala. O que segue? Os 2 arquivos. Os 2 arquivos é um sujeito em que? No plural. Então, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Aqui, coloque na ordem direta os 2 arquivos. Eu vou falar o quê? Eles seguem, não. Eles seguem. Então, seguem os 2 arquivos que mencionei sobre a cartilha do consumidor. Então, a alternativa B é a correta. Por quê? Porque ela está errada, ela está equivocada. Envio 2 arquivos atachados, então aqui você tem o substantivo, aí nós temos o quê? O adjunto adnominal, que pode ser o adjetivo ou numeral. Então, envio 2 arquivos certinho, tanto o adjetivo quanto o numeral tem de concordar com o substantivo em gênero e número. Arquivos aqui, vou colocar aqui, ó, adjetivo também, então, esse adjetivo concordou com o substantivo. 2 arquivos referentes, eu vou falar o quê? Os arquivos referentes aos itens que mencionei acima. Então, está correta e eu preciso da errada. Veja nos anexos os 2 arquivos sobre a matéria mencionada. Então, se eu tenho 2, eu tenho de usar este substantivo aqui também no plural. Então, aqui está toda correta também. Sobre a matéria, qual matéria? A matéria boa, a matéria ruim, a matéria mencionada. Então, eu tenho um substantivo e um adjetivo. O adjetivo tem de concordar com o substantivo. Anexo nesta mensagem 2 arquivos relacionados com a reportagem. Então, será que está correta essa alternativa ou não está? Anexo nesta mensagem e você vai se lembrar, olha, outro dia eu vi a expressão anexo aqui, aí quando aparecer lá, por exemplo, anexo e em anexo. Vamos colocar aqui para você se lembrar disso. Em anexo, sempre que aparecer a expressão em anexo, ela é invariável. Então, eu falaria o quê? Segue em, deixa eu colocar aqui, ó, invariável. Eu poderia falar como essa alternativa aqui, ó. Segue em anexo, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar seguem em anexo. E agora, vamos colocar aqui, ó, 2 cartas. Então, neste caso aqui, ó, sempre que aparecer a expressão em anexo, ela é invariável. Não importa, mas cartas aqui é feminino, não importa. Seguem, então está correto o plural, por quê? 2 cartas seguem, então, seguem em anexo 2 cartas. A expressão em anexo aqui, é interessante você se lembrar disso, ela é invariável. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar assim, ó, seguem em... Não, vamos colocar somente aqui, ó, seguem em anexo 2 cartas. Vamos ver como que fica. E neste caso aqui, como ficaria?
Seguem anexas duas cartas ou seguem anexos? Seguem anexas. Eu falo o quê? As cartas anexas. Aí vai concordar normalmente com o substantivo. Mas se for expressão em anexo, você já sabe. Ela é invariável, ela não vai para o plural. Mas se não for, vai concordar normalmente com o substantivo. Anexo nessa mensagem 2 arquivos. Aí você vai falar assim, mas aqui eu tenho aqui 2 arquivos. Então eu deveria falar 2 arquivos anexos? Não, gente. Prova para o concurso do Banco do Brasil, ela é sempre um pouco mais complexa. Então, olhos de lins, muita atenção. Isso daqui é um verbo. Eu anexo, tu anexas, ele anexa, nós anexamos o envelope às cartas, por exemplo. Então, apareceu aqui, muita atenção. Se você achar que isso daqui é um adjetivo, ou não sei, o anexo também poderia ser um substantivo, não. Mas aqui é verbo, então muita atenção. Concordância é um assunto que as bancas cobram muito e a SES Gran Rio não é diferente. Gostou da curtinha com o Mestre Mário? Se gostou, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber todos os nossos episódios também.